Olha, gente, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença de Alzheimer. Tá? Este dia tem como foco dar visibilidade sobre a necessidade de prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença. E segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, a doença afeta mais de 1.800.000 pessoas, quer dizer, 1.800.000 brasileiros. Para discutir sobre os direitos das pessoas com Alzheimer, nós estamos recebendo com muito carinho aqui em nossos estúdios a defensora pública do idoso, doutora Luciana Faro, que está comigo aqui. Doutora Luciana, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno e o Fala Defensor, que é muito legal. Doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, porque o que representa esse Dia Mundial de Conscientização? Não é o Dia Mundial da doença, mas é o dia da conscientização das pessoas e também para que elas tenham garantidos os direitos. É isso mesmo? Isso. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. O mês de setembro, especialmente o dia 21 de setembro, é o mês que se aumentam as ações para conscientizar a sociedade sobre a doença de Alzheimer, para retirar o estigma dessa doença. É uma doença que afeta não só o paciente, como a família como um todo, porque perde o contato, perde a referência, né, muitas vezes, né? Tem pessoas, são vários casos, às vezes perde a memória momentânea, outros perdem a memória afetiva que tinha, né? Outros às vezes ficam agressivos. O primeiro sintoma e o mais comum é a perda da memória. Não aquela perda de memória simples que a gente tem no dia a dia. Ele não sabia onde é que está a chave do carro, não, por exemplo? Enfim, essa não. Essa é comum. Inclusive, eu venho até com uma novidade. Essa semana a gente soube que tem um exame de sangue capaz de detectar a doença de Alzheimer. Então, caramba, é uma um avanço na medicina. Sim, um avanço na medicina. Ainda não e eu ouso dizer, mesmo não sendo médica, esse avanço. É maravilhoso. Vamos torcer que isso esteja disponível também na rede de pública de saúde, né? Exatamente, porque há medicamentos, olha lá eu de novo na área médica, há medicamentos que freiam a doença. Entendi. Entendeu? E esse Dia Mundial de Conscientização também é para isso, para levar informação às pessoas, para as pessoas saberem que podem buscar tratamento. Embora não exista cura. Entendi, mas tem uma forma como retardar, né, o final, que é um dos piores possíveis, né? Exatamente. E esse exame proporciona um diagnóstico precoce. E com esse diagnóstico precoce, há um tratamento que pode barrar a doença. Quem sabe no futuro a gente não consiga também um remédio ou então melhor. Parar de vez, estacionar a doença daquele ponto adiante e a pessoa seguir a sua vida, que é o que a gente espera. Vamos torcer, nós estamos avançando, a ciência tem avançado muito. Vamos torcer. Vamos fazer o seguinte, doutora, vamos trazer agora a pergunta dos nossos telespectadores. Querem participar também sobre os detalhes, como a Defensoria pode agir, inclusive dando a eles esses direitos. Vamos ver então aqui quem está conosco. A primeira pergunta foi da Marcela da Silva, doutora. Ela pergunta o seguinte: quais são os principais direitos das pessoas com Alzheimer quando recorrer à Defensoria Pública? Quando recorrer à Defensoria Pública, sempre. Não é verdade? Sempre que precisar, está às ordens. Sempre que precisar, a Defensoria Pública está de portas abertas. E a Defensoria Pública atende para assistência médica a esses pacientes com portadores de Alzheimer e a medicamentos. Nós fazemos uma triagem. O que é medicamento e o que é exame fica com o núcleo de saúde. E eu, que sou do núcleo do idoso, quando o doente de Alzheimer já não tem mais vontade, já não tem mais condições de gerir a vida, é preciso eleger dentro da família um curador que é um responsável por aquela pessoa, por aquele doente de Alzheimer, que pode ser enganado, a família pode sofrer prejuízos, porque muitas vezes aquele doente é quem tem o poder econômico e aí o banco não aceita quando ele está doente dele receber cartão, de fazer saques. Transferências, outra coisa, fazer movimentações financeiras. E aí, nesse caso é importante porque, por exemplo, às vezes uma pessoa é escolhida, mas às vezes não está contente, não está fazendo o seu papel e a família quer voltar. Isso pode ser uma luta grande com a Defensoria Pública para poder, então, tirar esse poder, né? Destituir a curatela por força de má gestão, porque o curador é um gestor dos bens, né, e dos valores e da vida, dos cuidados.
Perfeito, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta, então, para quem quer participar conosco aqui no Fala Defensor. Vamos ver, então, quem faz a segunda pergunta é a Daniela Soares. E ela pergunta o seguinte: doutora, o que é necessário para pedir curatela à minha mãe com Alzheimer através da Defensoria? Uma pergunta interessante, né? A gente precisa que o médico faça o relatório médico. O relatório onde diga a incapacidade dessa paciente de praticar atos da vida civil. Então, com esse relatório, é o primeiro documento que na Defensoria nós pedimos. Pedimos também a concordância com os demais membros da família e a documentação pessoal, tanto de quem pede a curatela como do doente. Perfeito, muito bem. Vamos lá, tem a última pergunta, então, dos nossos telespectadores que querem participar conosco. Vamos ver, então, quem faz a terceira e última pergunta agora. É a Carla Matias. Ela pergunta o seguinte: doutora, sou responsável pelo meu pai com Alzheimer. Posso pedir pensão para os meus irmãos? Sim, sim. Quando o doente de Alzheimer já está naquela fase da doença que é necessário a representação por curatela, é o curador quem toma essa providência de pedir alimentos no caso de necessidade. Os irmãos, os filhos desse doente têm a obrigação de prestar alimentos. Maravilha, então. Olha, veja como é importante a gente trazer no Fala Defensor assuntos importantes como esse, nesse dia, inclusive, de conscientização à questão da doença do Alzheimer, porque todo mundo tem uma pessoa em casa, um parente, um amigo que está vivendo esse momento terrível, né? Infelizmente, nós temos no Brasil mais de 1.800.000 pessoas portadoras de Alzheimer. No mundo, são 50 milhões de pessoas. Muita gente, né, doutora? O envelhecimento da população. O Brasil está ficando um pouco mais. É que a gente tinha isso muito na Europa, né, por conta do envelhecimento, mas agora o Brasil também era um país de jovens, mas nós estamos envelhecendo. Já. Né? E os problemas começam a acontecer. Exatamente. A gente espera que avance a medicina e, se precisar garantir os seus direitos, procura a Defensoria. Defensoria Pública. Doutora Faro, mais uma vez, Deus te abençoe, sucesso. Amém. Boa semana, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Sucesso, viu? Muito bem.